Há momentos em que o coração já não suporta o peso que carrega. Momentos em que a alma parece gritar em silêncio, pedindo socorro. Você conhece essa sensação de estar exausto, como se cada passo custasse forças que você já não tem mais? É nesse exato ponto que a voz de Jesus ecoa: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não é uma voz distante, fria ou indiferente. É a voz do pastor que enxerga as ovelhas feridas. É a voz do mestre que entende suas dores, porque ele mesmo carregou o peso do mundo sobre os ombros. E hoje, agora, ele está olhando para você, chamando você pelo nome. Talvez você esteja cansado de lutar contra problemas que parecem nunca ter fim. Cansado de tentar ser forte enquanto por dentro está quebrado. Cansado de colocar um sorriso no rosto, quando na verdade só queria chorar. Jesus não está dizendo: vinde a mim os perfeitos, os fortes, os vencedores. Não! Ele diz: vinde a mim os cansados e os sobrecarregados. Isso significa que o convite é para você, para a sua dor, para o peso que você tem carregado sozinho por tanto tempo. Agora, feche os olhos por um instante. Respire fundo. Imagine-se colocando essa carga diante de Cristo. A solidão, a ansiedade, os medos, as decepções, tudo isso aos pés daquele que prometeu descanso. Porque o descanso que ele oferece não é apenas físico, é descanso para a alma. É como um bálsamo que penetra onde ninguém mais pode alcançar. É a certeza de que você não está mais sozinho nessa estrada pesada. E enquanto você escuta essa oração, sinta dentro de si essa troca acontecendo. Você entrega o fardo e ele te entrega paz. Você deixa a exaustão e ele coloca esperança. Você solta as lágrimas e ele enche o coração de força. Hoje, Jesus te chama não para te julgar, mas para te acolher. Não para aumentar o peso, mas para retirar o fardo. Não para te afastar, mas para te trazer para perto. E ao aceitar esse chamado, você começa a experimentar algo novo. Um renovo que só vem dele. Uma leveza que o mundo não pode dar. Um alívio que só pode ser encontrado nos braços do Salvador. Por isso, não adie esse momento. Enquanto a voz dele ecoa dentro de você, responda. Diga em silêncio: Senhor, eu estou cansado, mas eu venho a ti. Eu entrego meu fardo porque confio que só tu podes me dar descanso. Essa entrega é o primeiro passo para uma nova jornada. E à medida que você caminha com Cristo, vai descobrindo que o descanso dele não é apenas um alívio passageiro, é uma transformação permanente. E se essa mensagem está falando com você, escreva nos comentários: eu entrego meu fardo a Jesus. Esse ato simples é uma declaração de fé, uma forma de dizer: eu ouvi a voz do Mestre e decidi atender o chamado. Existem fardos que ninguém vê, pesos silenciosos que você carrega por dentro e disfarça com palavras ensaiadas. São memórias que doem, feridas que nunca cicatrizaram, expectativas frustradas que se transformaram em cansaço. Quantas vezes você já disse para si mesmo: eu não aguento mais, e ainda assim levantou no dia seguinte fingindo que estava tudo bem,
porque no fundo acreditou que precisava ser forte para todos, mesmo estando quebrado por dentro. Esse é o tipo de sobrecarga que esmaga a alma. Não é apenas o trabalho exaustivo, não é apenas a rotina pesada, é o coração cansado de lutar contra guerras invisíveis. Guerras contra pensamentos de derrota, contra o medo do futuro, contra a sensação de que você não é suficiente. Mas Jesus olha exatamente para esse cansaço escondido. Ele não vê apenas o que os olhos humanos veem. Ele enxerga o peso escondido no silêncio das madrugadas, quando você deita e a mente não para. E ele diz: "Vinde a mim." Essa palavra é um convite direto, sem barreiras. Não é um processo complicado, não exige que você resolva tudo antes. Basta ir, do jeito que você está. E talvez nesse momento você esteja ouvindo isso e pensando: mas será que ele realmente me quer? Será que ele me aceita com todos os meus erros, fraquezas e pecados? A resposta é clara. E sim, ele não disse: "Vinde a mim os perfeitos." Ele disse: "Vinde a mim os cansados." Então, se você está cansado, o convite é para você. Se você está sobrecarregado, ele está falando diretamente com você. Se você sente que não tem mais forças, ele está dizendo: "Eu vos aliviarei." Agora, imagine essa cena. Você carrega uma mochila cheia de pedras pesadas, cada uma representando uma dor, uma preocupação, uma lembrança amarga. E à medida que caminha, esse peso te curva, te enfraquece, te sufoca. Mas então você encontra Jesus. Ele estende a mão e diz: "Entrega-me essa mochila." E quando você coloca esse peso nas mãos dele, algo sobrenatural acontece. A pressão some, a dor diminui e pela primeira vez em muito tempo você consegue respirar em paz. Esse é o descanso que ele oferece. Não um alívio superficial, mas uma troca verdadeira, o seu peso pela paz dele, a sua ansiedade pela calma dele, o seu desespero pela esperança dele. E quando você entende isso, percebe que não precisa caminhar sozinho mais. Jesus não apenas tira o peso, ele caminha ao seu lado. Ele se torna o companheiro que nunca abandona, o amigo que não julga, o Senhor que cuida. Hoje, ele te chama para essa troca. E a única coisa que ele pede em retorno é que você confie. Confie o suficiente para entregar. Confie o bastante para descansar. Por isso, enquanto essa palavra penetra no seu coração, faça uma oração silenciosa agora mesmo. Senhor, eu estou aqui. Eu aceito o teu convite. Eu coloco diante de ti o peso que não consigo carregar sozinho. E quando você faz essa entrega, a promessa se cumpre. Eu vos aliviarei. Esse alívio não é apenas para hoje, é para todos os dias da sua vida. E se essa mensagem encontrou um espaço dentro do seu coração, eu quero que você declare nos comentários: eu aceito o descanso de Jesus. Essa é a sua forma de dizer: eu não carrego mais sozinho, eu caminho com Cristo. Há um tipo de descanso que nenhuma cama pode oferecer. Um tipo de alívio que nenhum remédio pode produzir. Um tipo de paz que não vem de soluções humanas, mas da presença de Deus. É esse descanso que Jesus prometeu quando disse: eu vos aliviarei. Não é apenas um respiro momentâneo, não é apenas um consolo passageiro. É algo que muda a forma como você enxerga a vida. Porque quando ele toca no seu interior, até as circunstâncias que não mudaram parecem mais leves. Você pode ainda ter contas para pagar, problemas para resolver, feridas para curar, mas de repente dentro de você nasce uma força que não é sua. Uma esperança que não faz sentido para o mundo, uma certeza silenciosa de que mesmo em meio ao caos, você não está sozinho. Esse é o milagre do descanso de Jesus. Ele não precisa mudar o cenário ao seu redor para mudar o seu coração. Ele não precisa retirar todos os obstáculos para te ensinar a caminhar sobre eles. Ele não precisa eliminar a tempestade de fora para acalmar a tempestade dentro de você.
E quando esse alívio chega, é como um sopro suave que invade sua alma. É como um abraço invisível que envolve todo o seu ser. É como se as lágrimas que antes eram de dor, agora se transformassem em lágrimas de cura. Feche os olhos por um instante, respire fundo e permita-se sentir essa presença agora. O Espírito Santo está soprando sobre o seu coração neste momento. Ele está recolhendo o peso que você carrega há tanto tempo. Ele está trocando a sua exaustão por descanso. E enquanto isso acontece, perceba, você não precisa correr para lugar nenhum. Não precisa provar nada para ninguém. Não precisa carregar mais sozinho. Jesus te chama simplesmente para vir. Vem cansado mesmo. Vem quebrado mesmo. Vem sobrecarregado, do jeito que está. E é nesse encontro que o milagre começa. Porque não é você que precisa se tornar forte para vir até Ele. É Ele quem se torna forte dentro de você. Não é você que precisa se curar antes de se aproximar. É Ele quem cura ao te receber. Hoje você pode experimentar essa verdade. Hoje você pode soltar o que te oprime e descansar nos braços do Senhor. E essa entrega é o começo de uma nova história. Agora, ore comigo em silêncio. Jesus, eu aceito o teu convite. Eu venho a ti cansado, quebrado, sobrecarregado, mas eu creio que nos teus braços encontrarei descanso. Leva de mim o peso que não consigo suportar. Enche meu coração da tua paz. Transforma meu interior com o teu alívio. Eu confio em ti. E enquanto essa oração ecoa dentro de você, algo começa a mudar. Não é apenas emoção, é o Espírito de Deus agindo em sua vida agora. Você não vai ver, mas vai sentir a diferença. O peso que antes te esmagava já não tem mais poder sobre você, porque Jesus entrou no caminho. E se essa palavra está transformando sua noite ou seu dia, declare com fé nos comentários: eu descanso nos braços de Jesus. E compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa desse descanso. Talvez a única coisa que essa pessoa esteja esperando ouvir seja: Jesus pode aliviar o teu fardo. O maior milagre do descanso de Jesus não é apenas tirar o peso do presente. É reacender a chama da esperança para o futuro. Porque quando estamos cansados, o que mais perdemos é a visão. Deixamos de enxergar possibilidades. Paramos de acreditar em recomeços. Nos convencemos de que nada mais pode mudar. Mas quando Jesus diz: eu vos aliviarei, Ele está dizendo também: eu devolvo a esperança que você perdeu. Ele está dizendo: eu te mostro que ainda existe um amanhã diferente do hoje. Ele está dizendo: eu te faço descansar, não para que você pare, mas para que você volte a sonhar. Pense em quantas vezes você desistiu de algo porque estava cansado demais. Quantas vezes deixou projetos, relacionamentos, planos e até a própria fé se apagarem. Tudo porque não tinha mais forças para continuar. Agora, imagine Jesus entrando nesse cenário e soprando sobre as cinzas da sua vida. O que parecia morto começa a arder de novo. O que parecia perdido começa a tomar forma. O que parecia impossível começa a ser reconstruído. Esse é o poder do descanso em Cristo. Ele não apenas tira o peso, Ele devolve o brilho. Ele não apenas cura as feridas, Ele desperta novos sonhos. Ele não apenas acalma a alma, Ele reacende a fé. E talvez, nesse momento, algo dentro de você esteja sendo reacendido. Uma chama que o cansaço tinha apagado. Uma esperança que parecia enterrada. Uma confiança que parecia quebrada para sempre. Jesus está dizendo: eu ainda tenho planos para você. Eu ainda tenho promessas que não se perderam.
eu ainda tenho um futuro cheio de vida para colocar em tuas mãos. E quando você descansa nele, descobre que não precisa ter todas as respostas agora. Você não precisa entender o caminho inteiro. Basta confiar nos próximos passos, porque aquele que carrega o peso da sua alma também guia os seus passos. Por isso, deixe esta palavra penetrar fundo no seu coração. Você não está sozinho. Você não está esquecido. Você não está perdido. Você foi chamado para descansar nos braços daquele que nunca falha. E se esta mensagem está renovando a sua fé, eu quero te convidar a continuar recebendo palavras assim. Se inscreva no canal e permaneça caminhando conosco nessa jornada de fé. Aqui, a cada dia, você será lembrado de que Jesus continua chamando os cansados e que sempre haverá descanso para a sua alma. Declare agora nos comentários: eu recebo a esperança de Cristo na minha vida. Esse é o sinal da sua decisão de não viver mais sob o peso do cansaço, mas sob a leveza da presença de Deus. Quando Jesus disse, "Vinde a mim", ele não estava oferecendo apenas palavras de conforto. Ele estava oferecendo a si mesmo. Porque o verdadeiro descanso não é um lugar, é uma pessoa. Não está em férias, não está em conquistas, não está em aplausos humanos. Está em Cristo. E esse encontro com Ele muda tudo. Não importa o que você tenha perdido, não importa quanto tempo você tenha caminhado sozinho, não importa quão pesado tenha sido o caminho até aqui. Em um instante, quando você se rende, Ele troca o desespero pela paz. Você já percebeu como a presença de algumas pessoas muda o ambiente? Com Jesus é ainda maior. Quando Ele entra, a atmosfera se transforma. A angústia cede lugar à serenidade. A escuridão dá espaço à luz. O peso da culpa se dissolve na graça. E o mais surpreendente é que Ele não te pede nada impossível. Ele não exige perfeição. Ele não exige que você esteja pronto. Ele apenas pede: vem. Vem com o coração quebrado. Vem com a mente cansada. Vem com os ombros pesados. Vem com a fé enfraquecida. Vem do jeito que está. Porque o encontro com Ele é o que transforma. É nesse momento que você descobre que não precisa carregar sozinho mais. É nesse instante que a solidão perde a força. É nesse encontro que você entende que foi amado antes mesmo de se aproximar. Agora, eu quero que você imagine algo. Imagine estar diante de Jesus, olhando em seus olhos. Não há acusação neles, não há rejeição, não há cobrança. Apenas amor. Um amor que te envolve, que te abraça, que diz: você é meu e eu cuido de você. Esse é o descanso prometido. Esse é o alívio que o mundo não pode dar. É essa a certeza que nada, nem ninguém pode roubar de você. E nesse momento, enquanto você ouve essa mensagem, eu sei que o Espírito Santo está tocando o seu coração. Não ignore esse toque. Não endureça o coração. Responda. Diga em silêncio: Jesus, eu aceito o teu chamado. Eu venho a ti. E se essa oração faz sentido para você, declare com fé nos comentários: eu vou a Jesus. Esse é o sinal de que você não está apenas ouvindo palavras, mas aceitando o convite. E lembre-se, cada vez que você retorna aqui para ouvir uma palavra, você está se aproximando ainda mais dele. Por isso, não deixe de se inscrever e caminhar junto conosco. Essa jornada não é para ser vivida sozinho. Aqui você encontrará forças, direção e paz em cada mensagem que o Senhor preparar para o seu coração. Existem cansaços que não se resolvem com uma noite de sono. Existem pesos que não desaparecem com um fim de semana de descanso. Existem dores que não cessam com remédios ou distrações passageiras. Porque o que realmente esgota
não é apenas o corpo, é a alma. E é exatamente nesse ponto que as palavras de Jesus ecoam com poder. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Este alívio não é algo temporário, não é uma pausa curta antes de enfrentar o mesmo peso novamente. É um descanso que atravessa o tempo, que sustenta nos dias bons e nos dias maus, que permanece quando tudo o mais falha. É um descanso que não termina. Pense comigo. Quantas vezes você já buscou descanso em coisas passageiras? Talvez em viagens, em conquistas, em pessoas, e até trouxe uma alegria momentânea, mas logo o peso voltou, a mente voltou a se agitar, a alma voltou a se sentir cansada. É porque nenhum descanso humano é capaz de curar o que só Jesus pode tocar. Quando ele fala de descanso, ele não está oferecendo apenas alívio físico. Ele está falando de algo muito mais profundo. Está falando de uma paz que penetra onde ninguém pode alcançar. Está falando de um refrigério que se instala dentro de você e se torna uma fonte contínua. É como o salmista declarou em Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Note, não é apenas o corpo que descansa, é a alma. E quando a alma encontra refrigério, até os ombros mais pesados se tornam leves. Imagine alguém atravessando um deserto escaldante. Os pés queimam, a boca seca, o corpo fraqueja. Então, de repente, encontra uma fonte de águas puras. Esse é o retrato do que acontece quando a alma cansada encontra Cristo. O deserto pode até continuar lá, mas agora existe água no caminho. Existe vida no meio da aridez. Existe esperança no meio do nada. Esse descanso é tão profundo que transforma a maneira como enfrentamos a vida. Não significa ausência de problemas, significa presença de paz no meio deles. Não significa que nunca mais haverá lutas, significa que as lutas não terão mais o poder de esmagar a sua alma. É como se Jesus estivesse dizendo: eu não vou apenas tirar o fardo de você hoje, eu vou caminhar contigo todos os dias para que nunca mais precise carregar nada sozinho. Quantas vezes você já se sentiu sobrecarregado ao ponto de pensar que não suportaria mais? Quantas vezes tentou segurar tudo com as próprias forças, mas terminou esgotado, sem direção, sem esperança? É justamente aí que o Senhor se revela, porque o descanso dele não é para os fortes, é para os cansados, não é para os que já venceram, é para os que estão lutando para não desistir. Não é para os que não têm feridas, é para os que sangram em silêncio. E talvez você esteja ouvindo essa mensagem agora e se reconheça nisso. Talvez tenha chegado ao limite. Talvez esteja tentando sorrir, mas por dentro só quer parar. Talvez ninguém ao seu redor entenda, mas Deus entende. Ele vê o que os outros não veem. Ele conhece o peso invisível que você carrega. E hoje Ele está dizendo: eu tenho descanso para você. Um descanso que não termina. Respire fundo agora. Sinta o ar entrando em seus pulmões e permita-se imaginar a paz de Cristo entrando em sua alma do mesmo jeito. Uma paz que acalma os pensamentos acelerados, uma paz que silencia a ansiedade, uma paz que cura as feridas abertas do coração, uma paz
que se torna presença constante, não importa o que aconteça. Esse descanso é real, e ele começa quando você decide entregar o que não consegue mais carregar sozinho. Talvez você esteja tentando resolver problemas maiores do que sua força. Talvez esteja tentando segurar situações que já não cabem em suas mãos. Mas Jesus te chama para soltar, para descansar, para confiar. E confiar em Cristo é como deitar em um campo verde sob a sombra de uma grande árvore, sabendo que nada pode te atingir porque Ele vela por você. É como atravessar a noite mais escura, mas com a certeza de que o sol vai nascer, porque Ele prometeu que estaria contigo até o fim. É como ouvir a tempestade lá fora, mas dormir em paz, porque você sabe que o barco está nas mãos do Mestre. Foi isso que aconteceu com os discípulos no meio do mar. Enquanto as ondas batiam forte, eles se desesperaram. Mas Jesus estava lá, e quando ele disse: "Acalma-te, vento, sossega, mar", tudo se fez bonança. O mesmo Jesus que acalmou a tempestade do lado de fora, pode acalmar a tempestade dentro de você. E quando ele faz isso, você entende que o descanso verdadeiro não depende das circunstâncias, mas da presença dele. Esse descanso não termina porque não está baseado no que você tem, mas em quem ele é. Não depende de como o mundo está, mas de quem governa a sua vida. Não muda com as estações, porque o amor dele é eterno. Não é roubado pelas perdas, porque está enraizado na graça. E talvez você esteja perguntando: mas como eu posso viver isso todos os dias? A resposta é simples e profunda: permanecendo nele. Jesus disse em João 15: "Permanecei em mim e eu permanecerei em vós." O descanso é contínuo quando o relacionamento é contínuo. Não é sobre procurar a presença de Deus apenas quando o peso é insuportável. É sobre andar com Ele todos os dias, confiando que em cada detalhe Ele cuida de você. É acordar e dizer: "Senhor, eu entrego o meu dia em Tuas mãos." É enfrentar o luta e dizer: "Eu não carrego esse fardo sozinho." É encerrar a noite agradecendo: "Ainda que eu não veja a solução, eu confio no descanso que só o Senhor me dá." Esse é o descanso que não termina. Ele é constante, inabalável, eterno e está disponível agora para você. Então, permita-se receber, permita-se descansar, permita-se confiar. E enquanto essa mensagem penetra no seu coração, faça uma oração silenciosa. Jesus, eu aceito o teu descanso. Eu entrego a ti o meu peso. Eu recebo a tua paz. Eu escolho viver todos os dias debaixo da tua presença. E se essa mensagem está alcançando a sua vida agora, escreve nos comentários: "Eu escolho o descanso de Jesus." Essa declaração não é apenas palavras, é um ato de fé. É um sinal de que você não quer mais viver no peso, mas no alívio eterno que só Ele pode dar. E se deseja continuar recebendo mensagens que fortaleçam sua fé e renovem sua esperança, se inscreva no canal e permaneça conosco. Aqui, cada palavra será como um bálsamo para a sua alma, lembrando que existe um descanso que não termina, porque vem do coração de Deus. Existem momentos em que o descanso de Jesus não apenas alivia, mas também desperta. Porque Ele não nos chama apenas para repousar, Ele nos chama para recomeçar. Quantas vezes você já pensou que era o fim? Quantas vezes acreditou que não havia mais saída, que não existia mais esperança, que o caminho tinha terminado para você? Talvez você tenha se convencido de que sua história já estava encerrada, que as páginas estavam manchadas demais para serem escritas de novo. Mas quando Jesus coloca descanso sobre a sua alma, algo extraordinário acontece. O que parecia fim se torna um novo começo. A pausa no meio da caminhada se torna o ponto de partida de uma nova jornada. E o que parecia
perdido se torna testemunho da graça. Olhe para a história de Pedro. Ele negou Jesus 3 vezes. Carregou culpa, vergonha, arrependimento. Ele acreditou que tinha falhado de um jeito que não poderia mais ser restaurado. Mas o mesmo Cristo que havia dito, "Vinde a mim, todos os que estáis cansados", foi até Pedro e o levantou. E aquele homem que se achava acabado se tornou a pedra sobre a qual a igreja começou a ser edificada. Esse é o poder do descanso de Cristo. Ele não apenas tira o peso do passado, ele dá força para construir o futuro. Talvez você se sinta como Pedro, cansado dos próprios erros, preso em lembranças que doem, acreditando que falhou demais para ter uma nova chance. Mas Jesus está chamando para levantar. Ele não te olha como alguém descartado, ele olha como alguém em processo. E esse processo tem um destino: restauração. Quando a alma descansa, o coração encontra espaço para sonhar de novo. E talvez seja isso que Deus está fazendo com você agora, reacendendo a chama que o cansaço apagou. Mostrando que não acabou, que ainda há promessas esperando para se cumprir, que ainda há páginas em branco para escrever, que ainda há vida para viver. E recomeçar não significa ignorar o que passou. Significa olhar para o passado como um lugar de aprendizado e não de prisão. Significa deixar que a graça cubra aquilo que a culpa tentou sufocar. Significa entender que cada queda pode se tornar parte do testemunho da vitória. A Bíblia está repleta de recomeços. José foi traído pelos irmãos, vendido como escravo e esquecido numa prisão. Mas quando descansou em Deus, descobriu que o cárcere não era o fim, era apenas o caminho para o palácio. Jó perdeu tudo em poucos dias, família, riquezas, saúde. Mas quando se voltou para Deus, não apenas descansou nele, como também recebeu o dobro do que havia perdido. Paulo perseguia cristãos, carregava sangue inocente nas mãos, mas quando descansou na graça, descobriu que aquele passado não era maior do que o poder de Deus para transformá-lo em apóstolo das nações. Esses exemplos gritam para você hoje: não acabou. Enquanto há vida, há possibilidade. Enquanto há Deus, há esperança. E enquanto há esperança, há recomeço. Mas perceba uma coisa: o descanso vem antes da força. Você não consegue recomeçar cansado. Você não consegue levantar se o coração ainda está esmagado pelo peso. É por isso que Jesus primeiro te chama para descansar. E só depois, desse lugar de descanso, ele te dá forças para recomeçar. É como alguém que atravessa uma batalha dura, ferido e sangrando. Antes de voltar a lutar, precisa ser tratado, precisa se recuperar, precisa descansar. Assim também é a alma. Você não pode escrever uma nova história se ainda carrega o peso da antiga. Você não pode recomeçar se não tiver soltado o que já passou. Por isso, agora mesmo, enquanto você ouve essa mensagem, permita que o Espírito Santo faça essa obra dentro de você. Deixe que ele retire as cargas velhas, deixe que ele cure as feridas abertas, deixe que ele apague as vozes da acusação, deixe que ele te prepare, porque o que vem pela frente exige forças renovadas. E talvez você se pergunte: mas como recomeçar depois de tudo? A resposta é simples: um passo de cada vez. Você não precisa resolver tudo de uma só vez. Não precisa enxergar o caminho inteiro. Você só precisa dar o próximo passo e confiar que Deus guiará os seguintes. Seja um novo hábito, uma oração diária, uma reconciliação, uma decisão de fé. Esse passo pode parecer pequeno, mas nas mãos de Deus, pequenos passos constroem grandes caminhos. Agora, imagine isso, você de pé, com Jesus ao seu lado, olhando para frente. O passado não está mais te puxando para trás. O peso não está mais sobre os seus ombros. O medo não é mais a voz mais alta. O que existe agora é descanso, e desse descanso nasce a força. E essa força não é apenas física, é espiritual. É a força que faz você dizer: eu posso recomeçar porque não estou sozinho. É a força que coloca fé onde antes havia dúvida. É a força que transforma lágrimas em testemunho. É a força que abre portas que antes pareciam trancadas. Isaías 40:21 declara: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águias, correrão e não se cansarão,
caminharão e não se fatigarão. Esse é o retrato perfeito do descanso que gera força. Você espera em Deus, descansa nele e de repente descobre que suas asas se abriram. Você descobre que não apenas continua, mas voa. Não apenas caminha, mas corre. Não apenas sobrevive, mas floresce. Hoje, o Senhor está dizendo para você: eu tenho força para o seu recomeço. E essa força não nasce da autoconfiança, mas sim da confiança em Cristo. Não vem daquilo que você pode, mas do quanto Ele pode em você. Não vem da sua perfeição, mas da perfeição da graça. E quando você entende isso, percebe que não existe motivo para desistir. Porque o que Deus tem para a sua vida não depende daquilo que você perdeu, mas daquilo que Ele pode restaurar. E Ele é especialista em recomeços. Agora feche os olhos por um instante. Imagine-se entregando não apenas o peso, mas também os pedaços quebrados da sua história. Cada erro, cada falha, cada frustração. E veja Jesus transformando cada fragmento em parte de um mosaico de vitória. O que parecia irreparável se torna beleza nas mãos do olheiro. O que parecia perdido se torna testemunho do poder de Deus. Faça uma oração silenciosa comigo agora. Senhor, eu aceito a tua força. Eu descanso em ti, mas também me levanto em ti. Eu creio que o meu fim não chegou. Eu creio que ainda há um recomeço preparado para mim. Guia-me, sustenta-me, fortaleça-me. Eu me rendo ao teu chamado. Enquanto essa oração ecoa na sua alma, algo começa a acontecer dentro de você. Não é apenas alívio, é renovo. Não é apenas descanso, é força. Não é apenas consolo, é coragem. Porque Cristo está restaurando o que o cansaço tentou roubar. E se essa palavra faz sentido para você, escreva nos comentários. Eu escolho recomeçar com Jesus. Essa declaração é um marco. É como levantar uma bandeira e dizer: eu não caminho mais pelo peso, eu caminho pela força do meu Senhor. E lembre-se, você não precisa viver essa jornada sozinho. Aqui, em cada mensagem, você vai encontrar alimento espiritual, direção e esperança. Por isso, inscreva-se no canal e caminhe conosco. Assim como essa palavra te alcançou, outras também serão enviadas para te fortalecer a cada dia. Há uma força invisível que sustenta o coração humano, mesmo quando tudo parece perdido. Essa força não vem do mundo, não nasce das circunstâncias, não depende da lógica. Ela vem de Jesus Cristo. Ele é o descanso prometido, o alívio oferecido àqueles que já não conseguem mais seguir sozinhos. Quando declarou: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, Jesus não ofereceu apenas um consolo passageiro. Ele ofereceu um descanso que atravessa os dias, que permanece nas madrugadas mais solitárias, que sustenta no meio das tempestades e que nunca se esgota. Esse descanso é tão real quanto o ar que você respira. Talvez você tenha passado por noites em que o sono não vinha porque os pensamentos não paravam. Talvez tenha acordado de manhã com a sensação de que o peso que deixou no travesseiro continuava sobre os ombros. Talvez tenha disfarçado a dor diante das pessoas, mas por dentro sentia como se estivesse desmoronando. Jesus conhece cada detalhe. Ele vê o que os olhos humanos não conseguem enxergar. E quando ele chama os cansados, não está falando com a multidão apenas, ele está falando com você, está chamando você pelo nome. Não importa se a sua fé está fraca, se as forças se esgotaram, se as quedas foram muitas. O convite continua válido. Ele diz: venha, eu não te rejeito, eu não te abandono, eu não te deixo só. O descanso em Cristo é como um rio que nunca seca. É como um abrigo que nunca fecha as portas. É como uma promessa que nunca falha. Não importa o que o mundo tente dizer, dentro de você sempre haverá um lugar seguro quando escolher repousar na presença dele. Descansar em Cristo não significa ausência de problemas, significa presença de paz no meio deles. Significa saber que mesmo quando a vida parece fora de controle,
Existe um Deus que nunca perde o controle. É por isso que Davi declarou: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Essa segurança é o que o Senhor oferece agora ao seu coração. Imagine-se diante de Cristo, entregando a Ele tudo o que pesava sobre você, as culpas, as preocupações, os medos e as feridas. Ele não te pede nada em troca, além da sua confiança. Ele apenas diz: deixa comigo. E de repente, você sente leveza. Respira fundo e descobre que dentro de você nasce uma paz que não se explica, apenas se vive. Esse é o descanso que não termina. Ele começa hoje, mas se renova a cada amanhecer. Ele te acompanha nas lutas, te sustenta nas quedas, te fortalece nos recomeços. Ele não se esgota, porque vem do próprio coração de Deus. Talvez você tenha acreditado que já era tarde demais, que já não havia mais chance para você. Mas o Senhor te diz: eu faço novas todas as coisas. Ele não olha para você como alguém descartado, mas como alguém amado. Ele não te vê como um fracasso, mas como um filho. Ele não aponta os erros, ele estende a mão para recomeçar com você. Agora, faça desta palavra a sua oração silenciosa. Jesus, eu aceito o teu convite. Eu entrego a ti os meus fardos, as minhas dores e os meus medos. Eu confio em ti. Eu descanso nos teus braços. Enquanto essa entrega acontece, algo sobrenatural invade a sua alma. O peso começa a cair, a esperança começa a nascer, a fé começa a florescer. Você não está mais sozinho, você não está mais perdido, você não está mais sem saída. O descanso de Cristo agora é sua realidade. E se essa mensagem falou com você, declare em seu coração: eu entrego meu fardo a Jesus. Que isso seja um selo sobre a sua vida. Permaneça caminhando nessa fé, continue buscando a presença do Senhor, permita que a palavra dele seja alimento constante para a sua alma. E se deseja seguir recebendo mensagens que fortaleçam sua fé, se inscreva e permaneça junto conosco. Aqui você encontrará sempre uma lembrança de que existe esperança, de que existe consolo, de que existe descanso em Cristo. Leve também essa palavra a outras pessoas. Compartilhe com alguém que precisa ouvir que Jesus ainda chama os cansados. Muitas vezes, uma vida inteira pode ser transformada por um simples convite. Venha a Cristo e Ele te dará descanso. Agora, guarde esta verdade no coração. Você não precisa mais carregar nada sozinho. Você não precisa mais viver debaixo de pesos invisíveis. O Senhor já ofereceu descanso. E esse descanso é seu, hoje, agora, para sempre.